Batalha pelo Poder Global. É um jogo para 2 jogadores em forma de duelo, onde esses jogadores controlam organizações que querem o poder, querem dominar o poder global. E essas organizações que os jogadores representam controlam 4 blocos de poder. São eles: política, tá? Espaço geográfico, militar e povo, tá? O objetivo do jogo é você destruir 2 blocos do adversário, reduzindo aquele bloco a 0 cartas, tá? Quando você faz isso, você ganha o jogo. É um jogo simples, de coleção de cartas, né? Você vai fazendo sequências com as cartas. Quanto mais poder você tiver naquele bloco, mais fácil vai ser você atacar aquele bloco oponente. Você tem que seguir as setas, tá? Por exemplo, o bloco político ataca a força militar, o bloco geográfico ataca o povo, o bloco militar ataca o espaço geográfico e o bloco de povo ataca a política, tá? Esse ataque é feito através de valores maiores de cartas, tá? Por exemplo, se o bloco de povo aqui, que no caso aqui está 7, tem que ser maior do que a carta do topo do bloco de política do adversário, tá? Então é um jogo que você vai montando sequências. Os jogadores começam com 10 cartas na mão e eles vão baixando as cartas de acordo com uma regra de jogadas. Acaba sendo uma tomada de decisões, né? Porque você tem 3 opções no seu turno e você pode fazer 2 daquelas opções, tá? Uma dessas opções é você comprar uma carta, a outra opção é você baixar uma carta para fortalecer um bloco, e a outra opção é você atacar o oponente, tá? No jogo, os baralhos são simétricos, tá? Então tem o deck da facção do oponente e o seu deck, tá? No começo do jogo, além das 10 cartas que você começa na mão, você vai ter uma pilha de 5 cartas que você vai poder comprar aquela carta do topo. Se você optar por essa ação especial do seu turno, você não faz mais nada, você somente compra aquela carta, tá? E o ideal é você sempre tentar fazer as sequências que a carta pede. Por exemplo, a tropa de elite aqui, que é da força militar, se você tiver a carta 9, 10, 11, 12 dela, aqui você ganha esse poder especial, que elimina imediatamente qualquer carta de qualquer bloco, apenas uma vez. Então, se você conseguiu montar essa sequência de 9 a 12 aqui na força militar, além de você ter um poder absurdo, porque o topo da carta vai ser a 12, tá? Você pode imediatamente eliminar qualquer carta do topo de qualquer outro bloco, tá? Ou seja, é uma exceção a essa regra das linhas aqui. Lembra que eu falei que o bloco militar aqui, no começo do jogo, ele só pode atacar o bloco geográfico. Mas se você faz essa sequência, você pode eliminar imediatamente apenas uma vez uma carta de qualquer outro bloco, tá? E tem várias outras sequências. Tem 3 poderes especiais no bloco militar, 3 poderes no bloco político, no bloco geográfico e no bloco do poder. Tá? Então é um jogo de tomada de decisões que você vai optar por fazer 2 daquelas ações que eu já citei, que é comprar uma carta, baixar uma carta e atacar o oponente. Você pode fazer 2 dessas opções. E você pode também pegar uma carta do topo, se assim for conveniente para você, do seu deck aberto aqui. Tá? Só que se você fizer isso, você não faz mais nada no turno. E se você possuir na sua mão uma sequência de 3 cartas do mesmo bloco, você pode baixar elas imediatamente, tá? Fortificando ainda mais aquele seu bloco, ok? Por exemplo, olha essa sequência aqui de 5 a 8 do ataque militar. É um ataque aéreo. Este bloco agora pode alcançar qualquer outro, podendo ignorar, se quiser, a carta mais alta daquele alvo. Ou seja, se você fizer essa sequência de 5 a 8 no bloco militar aqui, nota que essa carta aqui é uma dessas cartas de 5 a 8, tá? É a carta número 7. Se você fizer essa sequência de 5 a 8 aqui, você pode eliminar qualquer carta
de outro bloco ali, ignorando a carta do topo, porque a regra principal é você só pode atacar a carta que está no topo. Ok? Bom, então vamos a um rápido gameplay aqui, tá? O bloco azul aqui, a organização azul, já pegou as 10 cartas, já fez o monte aberto e já baixou 4 delas ali. O jogador azul optou por ficar com essas cartas na mão. O jogador vermelho vai optar por, obviamente, baixar essa carta no espaço geográfico dele aqui, que é a carta de Américas. Ele vai baixar essa, objetivando já fazer a sequência do presidente aqui. Ele vai baixar a carta número 1 e o número 2, sempre com a carta maior no topo, tá? Ó. Falta só o número 3 para ele fazer a sequência do presidente. Então ele já baixa o número 4, depois ele vai podendo encaixar as cartas ali nas sequências, tá? E 5, ele tem um conselho. Tem o povo fazendo protestos e, para não revelar a mão dele inteira, ele baixa essa carta Tropa de Elite aqui, que é a mais forte, tá? E eu estou por ficar com essas 3 cartas na mão. Vamos começar pelo jogador azul. O jogador azul tem a opção de comprar a carta da pilha aberta, mas aí ele não faz mais nada, ou comprar uma carta do monte, baixar uma carta e atacar. Ele pode fazer 2 dessas ações. Então ele opta. Olha, ele tem 3 sequências, 2, 3 e 4. Isso é uma regra especial. Quando ele tem 3 cartas de sequência na mão, ele já pode baixar, tá? Então ele já baixou essa carta extra, tá? No turno dele ele opta por comprar uma carta e baixar essa carta geográfica aqui. Por quê? Porque essa tropa de elite do jogador oponente aqui vai atacar com certeza essa carta número 9 aqui, e se ele não colocar nenhuma embaixo, se ele destruísse a carta número 9, ficasse vago aqui, ele já teria destruído um bloco. Então, para evitar isso, o jogador já fortaleceu. Então ele já fez a ação do turno dele. Ele comprou e baixou. Essa de baixar as 3 sequências aqui é extra, tá? Então ele termina o turno. O jogador vermelho, ele vai optar por 3 cartas iguais. Ele também baixa essas 3. Ele fez o poder aqui de ataque aéreo, aquilo que a gente explicou. Ele pode atacar qualquer outro bloco, podendo ignorar a carta de cima, tá? Então ele vai enfraquecendo por baixo. Então ele baixa essas 3 cartas aqui. Então ele já está com o ataque aéreo apontado. Agora ele está sem cartas na mão, ele opta por comprar uma e deixá-la na mão, tá? Então ele comprou uma carta, baixar as 3 cartas iguais é extra, então ele comprou uma carta e ele vai atacar agora. É justamente isso que ele vai fazer. Como ele pode atacar com ataque aéreo qualquer carta, ignorando a carta de cima, ele vai tentar destruir essa sequência aqui do presidente. Ou melhor, ele opta por destruir as Américas aqui do oponente. Vai enfraquecer, ele está bem tranquilo. O jogador azul, por sua vez, agora como ele tem essa sequência aqui, ele conseguiu montar a sequência do presidente, que ele pode recuperar uma carta da pilha de descarte, que é o que ele vai fazer. Ele recupera essa carta, já fez o poder especial dele, ele opta por baixar 2 das ações. Ele opta por baixar uma carta e atacar. Ele não vai comprar dessa vez. Então ele baixa a tropa de elite dele aqui, tem força 10, ataca
seguindo a seta aqui, as Américas do oponente, destruindo e já ganhando um bloco destruído ali. Mais um bloco ele consegue destruir o oponente. O vermelho agora não tem necessidade de fortalecer mais isso aqui. Ele opta por comprar mais uma carta. Essa carta poderosíssima, Aliança, é a carta mais poderosa. Cada bloco vai até o número 13, tá? Ele baixa essa carta no bloco político dele. Vamos ver se ele tem alguma sequência. Não tem. Faltou o número 3 aqui. Mas, em compensação, ele tem a carta número 13, político, que é justamente o que ele vai fazer para destruir a tropa de elite do oponente, tá? O jogador azul agora, ele não pode mais usar essa carta, tá? É o poder especial dele. O que ele vai fazer? Ele vai optar por comprar uma. Fortaleceu aqui. Aliás, ele não vai baixar essa não. Ele não pode atacar ali, né? Então ele baixa esse número 12 aqui, economia. A carta de política. Como ele comprou e baixou, ele não faz mais nada. O vermelho, por sua vez, agora opta por comprar esta carta aqui. Louvor. Está com ela na mão. Não vai fazer mais nada. O jogador azul precisa derrotar algum bloco dele. Olha, ele tem que fortalecer aqui o espaço geográfico para poder destruir isso aqui. Ou a política já dá para destruir. Então vamos lá. Ele opta com a economia, ele opta por... ele não comprou carta, né? Ele compra uma carta. Já estou começando a montar uma sequenciazinha aqui. Seria interessante comprar esse aqui. Essa número 6 e já colocar, mas não tem como. Se eu comprar daqui eu não faço mais nada para fortalecer aqui, porque a política dele vai destruir o ataque aéreo. Mas enfim, ele compra, então as duas ações, ele compra uma carta e com a economia ele ataca essa tropa de elite do oponente. Tá? O jogador vermelho, tentando se recuperar na partida, compra uma carta, olha aí. Mais um pouquinho ele faz uma sequência. Hein? O louvor é o último recurso do povo, né? É usar religião, enfim. Ele gasta mais um para todas as cartas de maior valor no topo de qualquer bloco. Essa sequência é poderosíssima porque ela dá mais um para todas as cartas do bloco ali. Então ele optou por comprar uma carta e a outra ação dele ele ataca a carta número 7 militar, empatando o bloco. Agora, o jogador azul não pode baixar uma carta para tampar o bloco, tá? Ele perdeu o bloco militar dele. Tá? Ele pode, inclusive, descartar essa carta aqui. Toda carta militar que vier, ele pode descartar. Bom, vamos lá. O jogador azul opta por comprar uma carta. Olha aí, já montou a sequência. Ele pode baixar essa sequência na hora. Tá? Ele montou o louvor, que a gente acabou de explicar. A gente coloca embaixo dos grupos armados. Esse louvor dá mais um para todas as cartas do topo. Então essa aqui está 13, essa aqui está 10, essa aqui está 8. Tá? Ele comprou e baixou, né? Não, ele não comprou. Ele comprou e baixou, então ele não faz mais nada. O jogador vermelho opta por comprar uma carta. Em vez de baixar, ele não pode atacar, tá? Nem aqui. Ele vai baixar essa carta número 6, que é maior, que são os grupos armados, tá? Ele baixa os grupos armados justamente para fortalecer aqui, para ele já não perder o jogo. O azul opta por comprar uma carta. Grupos armados ali de novo, para montar a sequência aqui. Todos os seus blocos vencem os empates. Isso eu não falei. Sempre que você estiver empatando, por exemplo, se aqui fosse um 9 também, e estivesse atacando aqui, as duas cartas saem, tá?
Essa carta que dá o poder de você vencer o empate. Então ele comprou a carta e a segunda ação dele, ele vai atacar. Bom, ele não pode atacar aqui. Aqui também não. Mas o 12 é que ele pode atacar esses aviõezinhos militares aqui. É o que ele faz. O jogador vermelho, tentando se fortificar, ele não vai baixar, ele vai comprar uma carta para ver se vem uma carta melhor. Não veio. Ele, para tentar segurar, ele baixa aqui. O jogador azul agora vai comprar uma carta. Não tem necessidade de baixá-la. Como esse aqui está 13. Ah, esse aqui está 10, né? Porque o louvor aqui, ó. Então essa carta aqui está 10. E eu tenho... Ele já comprou uma carta. Ele usa a política aqui para destruir de novo. O jogador verde insistente já baixa uma carta aqui do soldado para tentar não perder o bloco militar e compra mais uma. O jogador azul agora está... O jogador azul opta por comprar essa carta aqui. Aí ele não faz mais nada nesse turno. Ele não pode mais baixar essa carta, tá? Porque ele perdeu, né? Então ele já descarta e pode comprar uma outra. Ele descarta. E ele compra mais uma do turno dele mesmo, ó. Nossa. Ó, essa carta mais forte do bloco povo, cultura. Ele já baixou, né, a carta e comprou, então ele não pode fazer mais nada. O azul agora tem que dar o golpe final. Baixou, 13. Lembra que ele está com louvor aqui? Então, a carta maior do topo ganha mais um, ele está com 14. Baixou essa carta, ataca, destrói a aliança. A cultura desse povo destrói uma aliança política do adversário. E é isso que ele faz. O vermelho compra uma carta. Em vez dele baixar esse 9 aqui, ele segura um pouco e usa a segunda ação dele para atacar a economia, que está 13 também. 13 com 13, as duas cartas saem. Ó. O azul vai comprar uma carta e atacar aqui. Então a cultura destruiu o conselho político daquele povo. Geografia, ele compra essa carta. Ele baixa essa carta para fortalecer o bloco político. E só. O azul vai baixar essa carta geográfico aqui, que é a influência mundial, número 12, e vai atacar os protestos. Ou influência mundial atacando os protestos. O vermelho vai perder o aqui e o aqui. Vamos supor que ele coloque o 8 aqui, ó, segurando o bloco político. O azul agora opta por comprar uma carta. Nossa, está perfeito o povo aqui. Em vez de baixar, ele faz mais um ataque. 13 nos grupos armados. A influência mundial derrotou os grupos armados do oponente. Dessa forma, a organização azul ganha o jogo.